E assim então nós vamos fazer o nosso preparo, fechar os nossos olhos, vamos ficar bem tranquilos, relaxados, entrando nesse clima espiritual da casa, pois o tratamento já se inicia desde o momento em que chegamos. Agradecer aos nossos guias por ter estado conosco na última semana, pelos dias em que estiveram presentes aos nossos lados, nos momentos de dificuldades. E da mesma forma, elevamos nossos pensamentos à nossa Mãe Santíssima Maria, a qual nos agracia sempre com sua luz, seu amor materno, com toda a sua afetuosidade. E de Maria nos elevamos bem ao nosso Mestre, Jesus, por sempre nos propiciar sabedoria, nos ter dado o verdadeiro roteiro de vida, que é o Evangelho. E de Jesus pedimos tranquilamente sua companhia em direção ao nosso Pai. E assim vamos ficando de frente a essa luz extremamente intensa de Deus, a qual sentimos nos envolver, a qual da mesma forma agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui, da mesma forma pela proteção que tivemos pelos dias, agradecer por absolutamente tudo em nossas vidas, através de oração que o seu Filho e nosso irmão maior nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Assim seja, graças a Deus. É importante vocês se sintam mais à vontade possíveis, extremamente confortáveis, como se estivessem realmente em seus segundos lares, porque estamos propostos a essa casa, o acolhimento. E essa lição que nós trazemos hoje, que é do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a Mamon, no item 6, a parábola dos talentos. É uma lição aparentemente muito simples, mas que nos traz ensinamentos de uma profundidade bem interessante. Reflexões bem bacanas. A começar por esse Mamon, que muitos ficam em dúvida, que na época de Jesus, em aramaico, era o que boa parte dos sírios cultuavam e adoravam por Deus da riqueza. Mas não era a riqueza pela riqueza em si, mas sim a ganância, que é a busca pelo dinheiro a qualquer custo, passando por cima de valores éticos e morais. Parábolas, que eram aquelas pequenas histórias contadas pelos antigos mestres e sábios, desde muito antes de Jesus, da época de Moisés, de Buda, até a Idade Média, para poder transmitir algum ensinamento, alguma reflexão de vida, uma sabedoria, um modo de linguagem mais figurativo, de uma forma alegórica, por vezes até mesmo lúdica. E esses talentos, também que geram muitas dúvidas. Literalmente falando, esses talentos, naquela época de Jesus, representava uma quantia, uma unidade de quantia monetária alta, mas muito alta mesmo. Mas vamos pensar como se fosse um saquinho de moedas de ouro para facilitar. E vamos trazer essa história mais para os dias atuais.
e era um homem de negócios extremamente rico, que precisava fazer uma viagem para cuidar de algumas pendências de trabalho e cuidar de algumas questões familiares. E nisso ele incumbiu a tarefa a 3 dos seus funcionários de maior confiança que administrassem parte do seu patrimônio. Ao primeiro, lhe confiou 5 saquinhos de moedas de ouro. Ao segundo, 2 saquinhos de moedas de ouro. E ao terceiro, 1. E foi-se embora. Os 2 primeiros funcionários, então, não perderam tempo, foram para a vida fazer uso da melhor forma possível daquele dinheiro, investindo. E de fato conseguiram. O primeiro, somente com 5 saquinhos de moedas de ouro, conseguiu multiplicar, resultando em 10. O segundo havia duplicado 2 para 4 saquinhos. Só o terceiro, que acabou ficando com medo de uma possível crítica ao julgamento do chefe por ele ser muito exigente, acabou decidindo esconder o saquinho. Após um bom tempo, o chefe retornou de viagem, e então os 2 primeiros funcionários lhe entregaram. O primeiro, justamente os 10, e o segundo, os 4 saquinhos. O chefe então ficou maravilhado. Meu Deus, que excelentes, ótimos funcionários. Souberam usar a abnegação, a perspicácia, a inteligência, a sabedoria, a esperteza, e com muita coragem foram fundo. Por isso mesmo eu vou confiar novamente meu patrimônio a vocês e irão receber recompensas. Já o terceiro funcionário, devolvendo aquele saquinho, tentou alegar o medo que ele sentia pelo chefe conseguir plantar e colher de onde menos se espera, mas o chefe não quis nem saber das argumentações. O funcionário preguiçoso e descuidado, negligente. Mesmo com medo, deveria ter tentado, mesmo sob o risco de fracassar, de errar, pois isso faz parte. Aí vem a primeira questão para os dias de hoje. O que são esses talentos? Os talentos são as nossas habilidades, como no caso dos dons, que são as habilidades natas, as quais nós nascemos, que trazemos de outras existências, e vamos assim lapidando ela conforme os tempos. E os talentos são as habilidades as quais nós vamos adquirindo na existência atual e da mesma forma recalchutando conforme os anos. E trazendo para uma linguagem ainda mais do Evangelho, podemos dizer que são as nossas virtudes, que são os nossos hábitos, dos nossos comportamentos positivos, que podem ser nosso autocontrole, que é a paciência, a nossa resignação, que é a nossa aceitação, o nosso discernimento, que é a nossa capacidade de julgamento, a nossa ponderação, que é a nossa capacidade de sensatez, ou seja, de reflexão, dentre outras tantas. E todos nós, sem exceção, temos, sem exceção. Mas pode ser que haja pessoas, mas eu não tenho, eu nunca consegui enxergar em mim algo assim, nada. Naquele momento, pode ser que a pessoa não esteja conseguindo enxergar. Pode ser que esse talento, esse dom, essas virtudes sejam uma dádiva que estejam ocultas apenas à espera de serem afloradas. Pois todos nós recebemos de uma forma ou de outra. E aí tem uma outra lição, que é absolutamente nada daquilo nessa terra, nessa nossa vivência, é nosso de fato. É tudo empréstimo do Pai. Tudo emprestado. Mesmo o nosso corpo. Porque, obviamente, quando nós partimos para outra dimensão,
nem ele vamos levar. Só restará a nossa alma, que a nossa alma é o nosso espírito encarnado. Aí entra o X da questão, que é a única coisa, o único ponto que nós recebemos de fato de presente, indiretamente de Deus, são justamente essas virtudes, os dons, os talentos. Como nós já ouvimos muitas vezes, de que, olha, estude, crie maturidade, sabedoria, seja uma pessoa melhor, pois isso é a única coisa que nós vamos levar. E de fato, indiretamente o presente do Pai. Por quê? O que o Pai nos faz é nos dar justamente a oportunidade de virmos a cada existência cumprir a jornada evolutiva. Só que justamente essas nossas capacidades são adquiridas com o nosso esforço. Com muitos tropeços, é verdade. Muito sofrimento, à custa de muitas pancadas em cada existência. Mas ainda assim com esforço nosso próprio. E o que nós fazemos com essas habilidades? Exatamente o que os 2 primeiros funcionários fizeram. Que é justamente multiplicarmos elas, criarmos a prosperidade. Pois esse é um dos propósitos que nós estamos aqui, para fazer a vida melhor que eu digo, a vida em sociedade, o convívio social, a humanidade melhor. Criando essa prosperidade moral, começando pelas nossas virtudes, nós criamos, consequentemente, atributos para termos a prosperidade espiritual. Criando a prosperidade espiritual, nós vamos estar, consequentemente, adquirindo ferramentas para criarmos mais prosperidade para a nossa vida atual. E que eu falo prosperidade, no caso, é a material. Porque, afinal de contas, todos nós precisamos das nossas vivências. Até porque também tem aquela, eu vou ajudar o irmão, mas como que eu vou ajudar a ele se primeiro eu preciso me ajudar? Porque todos nós também precisamos dos bens das nossas vivências e sobrevivência aqui. Quem não precisa de uma boa noite de descanso, uma cama? Precisamos de um lugar para ficar. Temos nossos celulares, computadores, nossos meios de comunicação, o teto, a roupa. Precisamos de boas refeições para a saúde do nosso corpo, bons momentos com a família e com os amigos, e novamente para ajudar o próximo, fazendo a nossa jornada evolutiva mais leve. É por isso que entra aí a prosperidade. Aí muitos vêm, não, mas espera aí, como assim? Primeiro falou do mamon, que era a ganância, e agora falando de prosperidade. Mamon, a ganância, a busca a qualquer custo, passando por cima de valores éticos e morais da riqueza. A prosperidade em si é o senso de materialidade para a nossa sobrevivência, ou seja, materialismo é uma coisa e a nossa sobrevivência, a vivência é outra. O que nós não podemos fazer é como o terceiro funcionário que ficou com medo. Mas ficar com medo todos nós temos nas nossas vidas momentos de ansiedade. Faz parte. Porque a ansiedade nada mais é do que a preocupação por antecipação. Mas lembrando o que a Joana de Ângeles, que era a mentora do Divaldo, falava. Mesmo com pouco de ansiedade, não se preocupe, pois isso não irá alterar o círculo das horas, o curso das horas. Ou seja, o momento vai chegar de uma forma ou de outra. E Deus, por ser essa energia de suprema bondade, consciência, inteligência e sabedoria, quer que nós, como suas partículas também de energia, criemos essa prosperidade e utilizemos os nossos talentos da melhor forma possível. Então nós vamos fazer uma brincadeira, um exercício. Vamos escolher uma única habilidade nossa, seja um talento, um dom, mesmo uma virtude, uma única. Como esses treinadores costumam falar, um foco só.
E vamos trabalhar nessa nossa habilidade durante uma semana, ou pode ser mesmo até o Natal. Uma só, um único degrau, um único passo é o que precisamos, que já irá fazer uma diferença absurda. Possamos não perceber a curto prazo, mas com o tempo fará a diferença. E é isso, meus irmãos, espero que vocês possam levar o melhor possível dessas reflexões. Agora vamos exercitar as nossas habilidades de mentalizar as nossas melhores energias positivas que a espiritualidade vai captar e levar para onde precisar em forma de vibrações. Vamos vibrando para todos os locais onde haja necessidade, conflitos, desastres naturais. Vibramos para onde haja disputas, desmandos contra a natureza. Vibrarmos por todos aqueles irmãos que estejam necessitando de amparo, no abandono, na rua, pelos animais em situação de maus tratos também, de abandono, por toda a fauna, por todos os locais de assistência espiritual, de assistência à saúde física e mental. Vibramos para os nossos lares, para os nossos entes, aos nossos entes desencarnados, assim como também para a caixinha de vibrações desta casa e para onde mais faça necessário que a espiritualidade faça o melhor uso e encaminhamento possível dessas energias. E assim então agradecemos por tudo em nossas vidas, por todos os momentos e finalizamos com graças a Deus. E um ótimo tratamento a todos e vamos que vamos nesse exercício. Obrigado. Sim.